Eu sou Alexander Augusto, sou especialista em concursos públicos, sou oficial de justiça em Brasília. Não só fui aprovado, mas nomeado para técnico judiciário 2 vezes, analista processual 2 vezes no Ministério Público e 1 vez no Dataprev e oficial de justiça em 3º lugar. Eu treino bacharéis em Direito que serão aprovados em menos de 1 ano. Existe um padrão e se você seguir esse padrão, você não precisa mesmo estudar todo o edital. Aquilo é impossível de se vencer, é impossível você saber todo o conteúdo do edital. Então, se você otimizar os seus estudos, se você tiver estratégia, você consegue a sua aprovação em menos de 1 ano. Hoje eu estou aqui para falar com vocês exatamente sobre organização nos seus estudos. Essa organização, ela faz total diferença para a sua aprovação. Diz aí para mim se você já começou a organizar os seus estudos. Hoje nosso assunto são táticas de organização de estudo que farão a diferença para a sua aprovação. Então, quando a gente fala de organização, eu vou anotando alguns pontos aqui. A primeira coisa quando eu falo de organização é a vida. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é a organização na parte da vida, Professor, eu tenho diversos afazeres na minha vida e quero arrumar mais um, quero estudar para concurso público. E aí a primeira chave é essa, não é arrumar mais um. É você escolher. Quando eu falo de estudo para o concurso público, eu começo organizando a casa. Eu começo organizando a minha vida. Não é achar que vai ser mais uma coisa que eu vou ver. Não é uma série que eu vou ver. Ah, vou ver aqui uma temporada de tal coisa. Não. O estudo para concurso ele tem que ser como um trabalho. Não dá para você trabalhar em 5 empregos de uma vez só. Normalmente não dá. Se você escolhe o concurso público, a primeira coisa é organizar a sua vida. Não adianta eu começar falando com você sobre organização de planejamento de estudo, organização da sua mesa de estudo, organização, etc., de material, se você não organizou sua vida para nela colocar o concurso público. O que mais acontece é exatamente essa visão. Eu vou estudar para concurso. Que horas eu vou estudar para concurso? Vou estudando. Não tenho pressa de passar, ou alguns têm pressa para passar. O que mais acontece é isso aqui. A pessoa tem a vida dela e aí ela encaixa os estudos, exatamente nessa sequência que eu estou te falando. A pessoa tem a vida dela, e aí então ela encaixa os estudos. Note, isso aqui não vai dar certo. Eu já estou te dizendo, não vai dar certo. Por quê? Tudo vem primeiro. Tudo é prioridade para você e os estudos ficam sempre em último lugar. Tudo acontece na vida. Então, você tem uma amiga que brigou com o marido e precisa desabafar com você. Você vai lá escutar, porque ela é sua amiga. Você tem um casamento tal dia e você vai no casamento porque, poxa, só casa uma vez. Pelo menos deveria, né? Você tem um final de semana que tem um churrasco de não sei o quê, aí você vai. Durante a semana, poxa, tem um cineminha, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que levar o carro para lavar, eu tenho que levar o carro para alinhamento e balanceamento, eu tenho que... Que horas que eu vou estudar? Não, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Hoje eu vou levar minha filha ao médico, hoje eu vou ficar um pouquinho com ela, porque eu sou mãe, eu sou pai, vou ficar então com meu filho. E aí, hora que der, eu encaixo os estudos. Isso é o que 90% das pessoas fazem, e isso é o que 90% do seu concorrente está fazendo. Agora, se você quer realmente encarar os estudos com responsabilidade, parar de bater na trave, parar de ficar gastando dinheiro com cursinho atrás de cursinho, ficar anos e anos com a mesma historinha, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar os estudos antes da sua vida. Os seus estudos precisam estar antes da sua vida. O estudo está antes da vida. Então, a sua amiga ligou que ela precisa desabafar. Amiga, desculpa, hoje eu não posso. Vai ter um casamento XYZ, você tem que estudar mais nos outros dias para compensar para você poder ir. É igual o menino mesmo, igual criança. Se não fizer a tarefa, não vai fazer tal coisa. Você tem um cinema para ir, você tem o carro para lavar, a casa para limpar, você tem o cabelo para fazer, você tem um monte de coisa. Você tem seu trabalho, né? Se você trabalha, você tem os estudos, vem antes da vida. Professor, mas eu quero ficar com meu filho. Sim, quem me acompanha sabe como eu sou apaixonado pelo meu filho. Mas eu tenho um compromisso com você aqui, 8h30, não tenho? Mas você acha que eu não queria estar com meu filho? Agora
assistindo a um filme, seguindo a sequência que a gente está assistindo da Marvel. Eu preciso ter compromisso com aquilo ao que eu me comprometo. Então eu quero estar com ele vendo o filme e tal? Quero, mas eu tenho esse compromisso com você. Assim também vai ser nos seus estudos. Assim também tem que ser nos seus estudos. Ei, preste atenção. Se eu coloquei o compromisso com você às 20h30, às 20h30 eu tenho que estar aqui. Então, se você coloca o compromisso de estudar todos os dias tal hora você tem que estudar. Vai ser difícil não ficar com o seu filho, não ficar com o seu marido, não ficar com a sua família, não ficar com o namorado, com a namorada. Vai ser difícil. Mas é algo provisório para uma colheita definitiva. Uma colheita que vai ser para sempre. A sua estabilidade no serviço público, ainda que seja num cargo mais baixo, ela abre outras portas. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de organização para os estudos, é organizar a vida. É renunciar a algumas coisas. Eu renuncio a hoje poder ver o próximo filme da Marvel com o Luca. Por quê? Porque eu tenho esse compromisso de estar aqui com você. Então, você, primeira coisa, tem que escolher ao que você vai renunciar. Você está disposto, você está disposta realmente a renunciar? Porque o concurso público, ao contrário do que você mais vê aí nas redes sociais, não é fácil. Não é fácil. Ele exige dedicação, disciplina. Eu falo do CDF, constância, disciplina e foco. Eu tenho estudado muito neurociência e eu tenho visto a importância da disciplina, do foco, da constância. Não é motivação, é disciplina, é fazer mesmo que você não queira. Vocês que estão aqui, vocês já são diferenciados. Dá pra ver daí? Ó, a dor passa, o cargo fica, né? Veja, isso aqui tem tudo relacionado com o que a gente está falando aqui. O concurso público, entendam, vou falar bem pertinho, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, ei, a dor passa, o cargo fica. Bota aí pra mim, nos comentários. A dor passa, o cargo fica. Emana isso, solta isso pro universo. A dor passa, o cargo fica. Então a primeira coisa é você organizar a sua vida para estudar para o seu concurso. O que você vai retirar? Eu estou fazendo um inglês, professor. Eu vou tirar esse inglês, porque o inglês não vai me servir de nada agora para esse meu objetivo. Professor, eu entrei na aula de dança, então sai da aula de dança. Eu entrei na aula de violão, sai da aula de violão. Professor, eu estou fazendo XYZ. Sai. Foca naquilo que tem importância. Quando você foca em coisas que não têm importância, você vai colher coisas que não têm importância. Então, eu estou falando que você vai passar um período mais afastado do seu filho, da sua filha, do seu marido, dos seus amigos, da vida social, das redes sociais. Vai. Você vai passar esse período afastado. Os famosinhos que vivem postando coisas de concurso público, se você olhar, nunca passou no concurso. Por quê? Porque está tão preocupado em ficar postando, que não tem tempo para estudar de verdade, com responsabilidade. Ei, certo dia eu ouvi uma coisa que dizia assim: quando eu vou trabalhar, não importa se está chovendo, se eu estou com vontade de trabalhar, se eu estou animado, se eu estou desanimado, não importa, eu vou trabalhar. Eu já vou dormir pensando que no dia seguinte eu vou trabalhar. A mentalidade é essa, não tem outra opção. E por que é que com o concurso público você abre outras opções? Com o concurso público você sempre tem uma justificativa, mas lá no seu trabalho não tem, senão você leva falta. Ei, eu quero que você entenda que você precisa ter uma responsabilidade com o seu futuro. Você precisa ter uma responsabilidade com o seu futuro. A dor vai passar e o cargo vai ficar. Meu primeiro cargo, eu contei para vocês, foi de técnico judiciário no Superior Tribunal de Justiça, mudou a minha vida. Primeira coisa é organizar a sua vida. Quando eu falo de organizar a vida, isso é uma mentalidade, não é de hoje para amanhã, é uma mentalidade que você vai trazer para você. Quando você fala de organizar a vida, eu estou falando de você estabelecer um horário fixo, certo, para você estudar. Qual vai ser o seu horário? Lógico que você vai ter horários variáveis, às vezes num deslocamento para o trabalho, às vezes no horário do almoço, às vezes uma consulta que vai levar um filho, ou que você vai para a consulta e você espera, né, o atendimento. E aí você tem um horário variável. Mas todo dia você tem que estudar em determinada hora. Qual vai ser seu horário? Você precisa estabelecer esse horário. E esse horário ele vale de segunda a sexta, sábado e domingo, se você puder,
Se você firmar essa disciplina, vai ser maravilhoso. Você já ultrapassa mais da metade das pessoas que não querem estudar final de semana, porque se dizem também filhos de Deus, né? Já que eu sou filho de Deus, eu não vou estudar final de semana. Ok, outra pessoa vai estudar e vai tomar sua vaga, não se preocupe. Primeira coisa é a organização da vida. A segunda coisa, quando a gente fala de organização, é uma organização de destino. Destino. Organização de destino. Preste atenção. Certa vez, eu fui fazer uma viagem e aí simplesmente entrei no carro e falei para a namorada o seguinte: vem cá, nós vamos para onde? Nós tínhamos duas opções. Na verdade, essa viagem ela foi de última hora, eu simplesmente liguei para ela e falei: bora fazer uma viagem? Bora. Bota a roupa na mala e vamos, tô indo te buscar. Isso em questão de 40 minutos, uma hora, busquei e fomos para a estrada. Quando vai para a estrada, nós temos duas opções. Balneário Camboriú, que eu amo de paixão mesmo, de verdade, amo muito, ou Ponta dos Seixas, na Bahia. Ou seja, eu estou em Brasília, eu tenho uma opção que é Santa Catarina e uma outra opção que é Bahia. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Então, quando eu te falo de organização de destino, é exatamente colocar no GPS para onde você está indo. Quando você estabelece um rumo, você precisa ir vendo passo a passo. Eu estou falando para você que se você é do direito, quem é do direito, precisa, na minha visão, focar em concursos do direito. Cada vez você vai ficando melhor e vai ficando melhor e vai ficando melhor e vai ficando melhor. O grande problema é que nós trabalhamos com recompensas imediatas. Do que eu estou te falando? O nosso cérebro, nesse sistema de recompensas, ele, obviamente, prefere aquilo que é imediato, rápido. Então tem vários concursos saindo, ao invés de manter o meu foco, eu saio atirando para todos os lados. Então, quando eu falo do destino, eu estou estabelecendo que eu vou fazer concursos na área do direito. Eu não vou sair atirando para todos os lados. E veja, nós, como queremos uma recompensa imediata, nós vamos fazer vários concursos achando que isso vai trazer a minha aprovação. E pelo contrário, isso não traz a sua aprovação e te deixa cada vez com um sentimento pior. Porque não passa em um, não passa em dois, já tem 3 meses, tem 6 meses, tem 1 ano que está estudando e não passa em nada. Então, quando você organiza o seu destino, você vai fazer concursos na área do direito. Eu só não posso me desviar demais da rota. Mas vários concursos que vão saindo nesse meu caminho, eu vou fazer. Então, muito bem. Primeiro é a organização do destino. Eu vou estabelecer concursos do direito. Cada vez eu vou ficar melhor nesse concurso. Depois eu te mostro que existe um padrão das disciplinas que você vai estudar. Uma vez que você está bem nesse padrão, você só complementa uma, complementa 2, complementa 3. Presta atenção. Se você organiza esse destino para caber exclusivamente os concursos do direito, agora nós vamos estabelecer um outro ponto. Qual é o próximo concurso que você vai estudar? Qual é o próximo concurso? Coloca aqui para mim no comentário. É sempre interessante quando você tem um edital, né, publicado. Isso dá um gás. Dá um gás. Agora, o mais correto é você estudar independente do edital. O mais correto, que vai dar mais resultado, é você estudar antes da publicação do edital. Porque quando o edital vier, você apenas complementa algumas informações. Então diz para mim aqui no comentário qual vai ser o seu próximo concurso. Nós temos aí, por exemplo, TSE unificado. TSE unificado que está para sair agora em agosto, com prova em outubro, acho que vem lá para novembro. A prova outubro, novembro. Nós temos STJ vencendo agora em 2014, Ministério Público da União vencendo em 2014, vários tribunais que estão saindo do Brasil afora, TJ de São Paulo, TJ Rio Grande do Norte. Meu destino são concursos da área do direito e eu vou fazer especificamente TSE. Vamos colocar aqui TSE. Veja, o TSE é a bola da vez, um mega concurso, concursaço. Técnico judiciário começa ganhando R$10 mil. Analista judiciário, R$15 mil. Lá não deve ter oficial de justiça, né? Professor, mas por que não tem oficial de justiça? Porque, no geral, tem convênios com os tribunais de justiça e os oficiais de justiça dos TJs cumprem as intimações da justiça eleitoral. Aqui no TJ deve ter exatamente assim. Muito bem, então vou fazer TSE. Eu preciso ter uma estratégia. O TSE não vai ser o único concurso que você vai fazer. Eu quero que você passe nele. Mas eu preciso pensar a longo prazo. Eu preciso ter um olho no peixe e um olho no gato. Ou seja, eu vou fazer TSE, mas também vou fazer outros concursos que virão logo em seguida. Se eu tenho essa estratégia, eu primeiro vou pensar nas disciplinas, veja que estudo está dentro de organização, nas disciplinas que costumam cair em todos os concursos.
Então, por exemplo, eu vou ficar bem primeiro em português, constitucional e administrativo. Posso inserir aqui também processo civil, que cai em todo concurso. Todo concurso vai cair processo civil. Quem é do direito, todo concurso vai cair processo civil. Aí eu vou ficando bem nessas matérias. Veja, depois delas, eu vou acrescentar, digamos que lá no concurso da Justiça Eleitoral, vai ter também penal. Vem cá, penal cai ou não cai em tudo quanto é concurso nosso do direito? E, meus amados, eu estou falando do nosso concurso, mas não estou falando só para o analista, não. Eu não estou falando só para o analista. Você vai fazer um concurso de técnico judiciário, o técnico cai exatamente o concurso nosso do direito. Agora, quando eu falo de um técnico administrativo do Ministério Público da União, aí já não tem nada a ver com a gente. Porque lá vai cair a administração financeira e orçamentária, vai cair a administração pública, vai cair gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de recursos humanos. Nada disso é nosso assunto. Lembra a história que a gente falou do destino? Concurso na área do direito? Essas outras matérias não são o nosso assunto. Então lá no TSE, eu me recordo de ter olhado, que cai penal, cai eleitoral, administração pública, até pra gente que é do direito. Cai processo penal, é uma disciplina que está dentro de eleitoral. Cai civil. Então, se você tem uma estratégia na organização dos seus estudos, o que você vai fazer? Primeiro, português, constitucional, administrativo, processo civil. Depois, no segundo momento, talvez depois de uns 2 meses que você está estudando, você acrescenta penal e civil. Mas, professor, e o eleitoral? Não, o eleitoral você vai deixar por último. Você já vai ficando bom nessas e depois você acrescenta eleitoral. Aí você acrescenta informática, você acrescenta administração pública. E por que eu vou deixar para o final? Porque eu não tenho certeza se o seu edital vai, por exemplo, trazer administração pública. Eu tenho certeza que ele vem em direito eleitoral. Eu não sei se vem administração pública. Então eu deixo a administração pública para depois. Regimento interno, provimento, eu deixo para depois. Isso tudo é uma base de organização. Lembra que eu falei que o seu concurso depende de uma mentalidade? Metade do concurso é mentalidade. Pensa assim, vem cá. Se alguém aprender, eu também vou aprender. Eu tô te falando isso, pode parecer clichê, né? Pode parecer aquela frasezinha pronta. Mas olha, eu tinha dificuldade em processo civil e constitucional. Processo civil e constitucional. E aí um professor falou para mim, Alexander, essa matéria que você fala que é difícil é aquela que você não consegue estudar e é a que te reprova. Batata. Eram as matérias que me reprovavam. E aí eu virei a chave. Peraí, se alguém aprendeu, eu também aprendo. Qual que é a lógica disso aqui? Porque tudo tem uma lógica, gente. Tudo tem uma lógica. Se tá fugindo da lógica, não tá fazendo sentido. Então eu começo ali com o inquérito. Do inquérito eu tenho ação penal. Tipos de ação penal. Princípios da ação penal, princípios do inquérito. Legal. Eu vou aqui no inquérito, como é que começa? Começa com a denúncia e vai lá para a sentença. E os recursos? Cabe recurso aqui, recurso aqui, recurso aqui. Uma linha. Uma vez que a gente fez a organização da vida, uma organização do destino, vamos passar para o número 3 agora? Porque agora a gente já está facilitando a nossa vida. Agora eu vou organizar o meu material. Quando eu falo de organizar o meu material, eu preciso entender como é que eu vou estudar para esse concurso. Eu já tenho material de estudo, eu tenho algum acesso ilimitado, eu tenho, sei lá, um Gran Curso, uma estratégia, um Focus, um Estúdio Aulas, eu tenho um AlphaCom, o que eu tenho de material? Então eu vou verificar, eu tenho videoaula, eu tenho PDF. Será que eu já tenho algum material de questões? Porque eu preciso, é essencial, um material para questões. Então, a sua plataforma, ela te dá com uma qualidade as questões. Eu sei que o Focus Concursos disponibiliza questões, o Gran Curso disponibiliza questões, estratégia eu ainda não sei. Mas eu sei que tem lá uma plataforma do QConcurso, eu gosto muito do QConcurso, Tec Concursos. Então, várias plataformas de questões. Você precisa de ter essa organização. Qual o material que você vai usar? Estamos bem quanto a isso? Você já tem um acesso a questões? Coloque aí pra mim. Qual que você está usando? Peraí. Você já deixou o like aí no vídeo? Deixou ou não deixou? Deixa o like aí, gente. Deixa o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, né? Pelo amor de Deus. Olha a importância da organização. Fui buscar o Luca na escola, hoje ele tinha judô e aí demorou um pouquinho mais a sair. Saí, peguei o trânsito, cheguei a casa. Primeira coisa ao chegar a casa é dar comida pro menino, né? Que ele já tá com fome. Comeu, na sequência, tomar banho. Tomou banho. Então agora, veste pijama, arruma o cabelo e tudo mais. Veja, tudo é uma organização. Eu já sei que 8h30 eu tô aqui com você, então eu me organizo todo, não deixei de viver. Apenas tive cuidado em fazer pontualmente as coisas. E hoje, com a graça do Senhor,
Não precisou ser uma correria louca. Agora, se, por exemplo, presta atenção que eu estou falando dos seus estudos. Se hoje, por exemplo, não desse tempo dele tomar banho antes de começar a live, eu ia vir para a live. Eu ia vir para cá. Então, talvez na sua vida, algumas coisas não vão dar tempo de acontecer antes do horário que você marcou para começar a estudar. E aí essa coisa vai ter que ficar para depois. Por quê? Porque o seu estudo não pode ficar para depois. A live não pode ficar para depois. A aula não pode ficar para depois. Seu trabalho não fica. Vocês já têm material? Vocês não colocaram aqui para mim. Vocês têm material de questões? Qual que você usa? Isso é muito importante. Muito importante. Tipo, tem a mesma importância do material que você usa para ter a teoria, para ter o conteúdo. Ah, eu uso videoaula, eu uso PDF, eu uso estratégia, Gram, Focus, Estudioaula. A mesma importância é o material de questões. A mesma importância. Tá bom? Material de questões é extremamente importante. Professor, mas no material da aula do professor ele já disponibiliza algumas questões. Aquilo não são questões, aquilo não vale, aquilo não conta. Tá? Por quê? Eu sou professor, tenho 17 anos. Maluco, eu vou colocar no meu material de questões uma questão que eu não dei na minha aula? Óbvio que não. Pô, me ajuda a te ajudar, né? Você acha que a banca lá, FGV, Sebrasp, sei lá, Quadrix, elas vão colocar só o que o professor deu na sua aula? Muito bom. Então, organização do material. Qual material que eu vou usar? Então, eu já sei que eu vou fazer concurso na área do direito, eu vou fazer tal tribunal, que é o meu primeiro, é o meu próximo concurso, e aí eu vou usar tais e tais materiais. Beleza. Se você tem esses materiais, agora você vai montar organização número 4, um plano de estudos. Plano de estudos. Esse plano de estudos, vejam vocês, você está percebendo que tudo vai se encaixando? Esse plano de estudos, ele envolve exatamente aquele horário que você escreveu para mim que você ia estudar. Porque eu preciso saber, tem que ser uma meta real. A gente falou aqui no outro momento sobre traçar objetivo, traçar uma meta de longo prazo, de curto prazo. Esse plano de estudos está relacionado com a meta de curto prazo. Quando você tem o seu material, você vai lá no seu material e vai olhar quantas aulas você tem de improbidade, quantas aulas você tem de direitos e garantias fundamentais, quantas aulas você tem de, sei lá, jurisdição no processo civil, quantas aulas são de interpretação de texto. Porque você vai montar uma meta da semana. Uma vez que você tem a meta da semana, mas tem que ser um trem real. Não fica viajando na maionese que vai fechar todo o direito em uma semana não, em um mês não. Tem que ser real. Uma vez que você tem a meta da semana, como é que você vai distribuir isso nos seus dias? Porque você tem que fechar naquela semana. E se não der, no final de semana, você vai ter que se dedicar mais. O plano de estudos ele é fundamental para que você não comece o dia sem saber o que você vai estudar. Acontece muito da pessoa chegar aqui, hoje eu vou estudar o quê? Alguém falou que tem dificuldade em processo penal, dificuldade em informática. Quando que essa pessoa vai estudar informática e processo penal? Dia de São nunca tarde. Por quê? Porque é uma matéria que ela acha difícil. Então, Então você precisa de uma organização. Para você passar pelas fáceis, passar pelas difíceis, passar pelas medianas, passar por todas elas. Depende de uma organização. Ok? Estamos bem quanto a isso? Não deve depender de uma motivação. O estudo, ele depende de uma disciplina. Mas você acha que todo dia eu quero ir trabalhar? Aqui dá. Eu amo o que eu faço, tanto aqui nas aulas como também no tribunal, mas já teve dias de sair, ver uma chuvinha e falar, quer saber, eu vou voltar para casa. Aí eu não vou. Com os estudos tem que ser sempre, senão vai estar motivado para estudar. Você tem que estudar com base na disciplina. Vamos fazer a organização do seu local de estudos. Tá comigo? Quanto é o seu local de estudos? Você coloca aí no seu local de estudo vários post-its. Um post-it aqui, um post-it aqui, um post-it aqui, um mapa mental, um esqueminha. Você coloca. Olha que legal que eu deixo aqui para eu sempre ver. Qual problema do meu aluno eu estou resolvendo? Isso aqui é meu foco sempre. Qual problema do meu aluno eu estou resolvendo? Ei! Você deixa um monte de post-it grudado aí no seu material, no seu local de estudo? Professor, porque é bom para eu ficar vendo. Agora, pensa comigo o seguinte, tá vendo que esse estúdio aqui no escritório, tem alguns livros ali, tem uma canequinha, tem alguns livros aqui embaixo. Veja, tem uma parte preta e tem a balança ali da justiça que eu ganhei da minha avó. Imagine um outro cenário. Vamos imaginar junto comigo, tá? Olha, você vai dizer para mim se muda a sua percepção de ambiente e fica mais difícil de prestar atenção nas coisas. Olha isso. Vamos colocar algumas coisas aqui. Ó, vai vendo. Vai vendo. Tem que ter uma lâmpada. Tem que... Vamos botar uma câmera. Sei lá, bota a câmera aqui. Coloca mais. E bota outra aqui, outra aqui.
que eu quero com isso tudo? Com isso tudo eu quero te mostrar que tem muita informação e olha como fica diferente agora, como fica fácil de você perder a sua atenção. Porque você, ao mesmo tempo que você olha para mim, você olha ali atrás e vê, nossa, tem aquele livro, tem uma lâmpada, tem uma máquina, tem uma xícara. Opa, o livro caiu, tá vendo? O mosquito passou, já chamou a atenção. É muita coisa para roubar a sua atenção. Então, o que eu quero te mostrar com isso tudo é que no seu local de estudos você não deve deixar esse tanto de coisa. O post-it que você está guardando com as anotações, você tem que colocar do lado e não de frente à sua mesa. Coloca numa outra parede, que você não vai ficar olhando para ela o tempo todo. Aquela parede que você colou um monte de mapas mentais, não deixa ela de frente ao seu local de estudos. De frente ao seu local de estudos tem que estar limpo, tem que estar clean, para que a sua atenção esteja exatamente voltada para aquilo que você está fazendo. Fez sentido para vocês? A gente perde ou não perde o foco com esse tanto de informações aqui? Perde ou não perde? Veja, aqui está organizado, mas talvez você já tenha notado que ficou um livro caído ali, não ficou? Cadê? Aqui. Então, por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que uma coisa é eu te falar e outra coisa é você passar pela experiência. Então, sobre o local de estudos, sobre esse seu ambiente de estudos, veja que tudo isso são estratégias que vão te diferenciar do seu concorrente. Porque o seu concorrente, ele começou a estudar e aí logo algo puxa a atenção dele. Aquela notificação que chega no WhatsApp, do Instagram, do Facebook, tudo puxa a atenção dele. Então são pequenos detalhes que te colocam 10 minutos a mais concentrado, 20 minutos a mais, 30 minutos a mais. Olha, um outro ponto sobre o local de estudos, eu vou super te indicar uma lâmpada dessa aqui, ó. Ela tem algumas características. Eles chamam de branca fria. Branca fria é exatamente porque ela é diferente daquela amarela. A lâmpada amarela, ela é para relaxar, para dar um descanso. Essa aqui não. Ela é de 6.500K. Olha aí, 6.500K. Essa aqui especificamente é uma lâmpada de 40 watts. Mas uma de 30 é muito bom, uma de 50 é muito bom. Eu tenho algumas aqui. Essa é de 40. E aqui é importante você visualizar que você precisa de uma lâmpada branca, fria, 6.500K de LED. Por que de LED? Porque a de LED não esquenta. Isso aqui muda o seu jogo, tá? Muda o seu jogo, você vai ficar muito mais concentrado, muito mais atento nos seus estudos. Muito bem. Ainda sobre a sua organização, para a gente fechar esse assunto de hoje, sobre a sua organização, eu não quero que você fique inventando a roda. Não precisa ter caneta de trocentas cores. Aí uma para jurisprudência, uma para questão de prova, uma para isso, uma para aquilo. Simplifica. Azul, vermelha e preta. Marca texto amarelo e verde. Pronto. Não precisa mais que isso. Estamos bem até aqui? Então, dica extra aqui, ó. Estratégia extra na sua organização. Canetas. 3 cores básicas e marca-texto amarelo e verde. Hoje nós falamos sobre a organização. Começamos falando da organização da vida, você não deixar a vida em primeiro lugar e os estudos em último lugar. Você colocar os estudos em primeiro lugar e não entregar o resto do seu dia, o resto da sua energia para os estudos. Estudos em primeiro lugar, a vida vem depois. Professor, mas quem trabalha, quem tem filho, dá para encaixar. Beleza? Primeira coisa, organização da vida. Falamos da organização do destino. Qual concurso que eu vou fazer? Só concurso na área do direito? Qual que é o próximo concurso? É o do TSE? Como é que então eu vou encaixar as matérias? Deixa eu olhar ali o que caíram nos últimos 2 concursos do TSE. Eu também fiz uma live sobre isso. Como é que eu estruturo, eu organizo essa sequência de estudos, falamos um pouco sobre isso. Material, qual material que eu vou usar? Então já tenho que organizar, é videoaula, é PDF. Qual que eu vou ter sobre questões? Uma vez que eu sei o material, eu vou estabelecer o meu plano de estudos, o que eu vou estudar essa semana. Uma vez que eu sei o que eu vou estudar essa semana, eu vou picotar e aí eu vou saber o que eu vou estudar dia a dia. Local de estudos, falamos sobre você não colocar post-it, mapa mental. Você tem uma mesa, uma cadeira boa para você estudar. Pode ser uma de madeira, não seja uma de plástico. Falamos sobre a luz branca. E para finalizar, te dei um bônus aí, uma dica simples. O simples aprova. Meus amados, minhas amadas, muito obrigado por esse momento.
eu te peço carinhosamente que você deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal para sempre receber mais conteúdo como esse. Vai lá no Instagram, Prof. Alexander.